Agora vamos falar sobre a força elétrica que atua entre carga pontiformes, né? Para entender melhor, uma carga pontiforme, ele é um corpo eletrizado cujas dimensões são desprezíveis se comparadas às distâncias que os separam de outros corpos eletrizados. Então, quando eu tenho cargas em que o tamanho delas é totalmente desprezível entre a distância entre elas, a gente pode considerar elas como sendo pontiforme. Então vamos imaginar que duas cargas pode ser de mesmo sinal ou sinais contrários, sinais opostos. Então aqui vamos imaginar que tem sinais opostos para ver entre elas uma força de atração. Nosso objetivo vai tentar chegar ao que a gente chama de lei de Coulomb, tá? Então observe o seguinte, eu tenho duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância d. Se a gente aumentar essa distância entre as cargas, em vez de ser uma distância d, passar para uma nova distância d', por exemplo, né? A gente percebe o seguinte, que quando a distância aumentou, a força entre as duas cargas diminuiu. Quanto mais distante, menor a atração entre elas, a força de atração entre elas. Quanto mais perto, maior é essa força. Então, é uma relação que é inversamente proporcional. E a lei de Coulomb fala que essa inversão de proporcionalidade se dá com o quadrado, ou seja, a intensidade da força elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado entre as cargas. E aí eu estou representando esse texto matematicamente por esta relação aqui. A força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Bom, o que é que acontece se a gente mantiver a mesma distância d, em vez de aumentá-la, a gente aumentar o valor das duas cargas, né? Ou de uma delas. Por exemplo, Q1 aqui, na segunda situação, ficou duas vezes a primeira, tá? Então, se a gente mantiver essa mesma distância entre as cargas e aumentar o valor, né, do produto entre elas, Q1 vezes Q2, a gente vai observar que nesse caso aqui de baixo, a força se torna maior. Quando eu faço o produto das duas cargas, esse produto dá maior e, consequentemente, a força será maior. Dessa forma, a gente pode dizer o seguinte, que a intensidade da força ela é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas elétricas envolvidas em questão. E agora a gente vai representar dessa maneira. A força é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas elétricas envolvidas. Bom, a combinação dessas duas situações que eu acabei de citar, manter a distância, aumentar a distância, manter a distância, aumentar o produto entre as cargas, vai culminar no que a gente conhece hoje como lei de Coulomb, que é representado por esta relação aqui, tá? Então, a lei de Coulomb, ela é uma equação que ela vai ser utilizada para medir a intensidade da força que atua entre duas cargas pontiformes. Ela só vale se as cargas for pontiforme. Se eu tiver uma placa carregada, por exemplo, essa lei de Coulomb ela não vai ser válida. A gente vai requerer o conceito de campo elétrico para calcular essa força. Mas se a gente tiver cargas pontiformes, a gente vai ver que essa intensidade da força entre elas, entre essas duas cargas, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, que está representada por esta relação aqui. Para tirar a proporcionalidade, eu usei uma constante aqui, né? O Coulomb usou uma constante aqui, que recebe o nome de constante eletrostática do meio. Depende do meio onde essas cargas estão colocadas. Para o vácuo, esse valor foi determinado
por Coulomb como sendo aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá certo? Então, relembrando, essa equação ela só é utilizada para medir forças entre cargas pontiformes, apenas o valor da força. Por isso que aqui está a carga Q1 em módulo, a carga Q2 em módulo. Independente se as duas for negativa, se uma for positiva ou outra for negativa, aqui a gente só vai utilizar o valor absoluto, ou seja, apenas o valor positivo. Se a gente representar a força elétrica em função da distância, a gente vai perceber um gráfico como representado nesta figura aqui. Se eu tiver as duas cargas separadas por uma distância d e verificar entre elas uma força Fe, se a gente dobrar a distância, a força vai diminuir 4 vezes. E o porquê desse 4 vezes? Porque temos uma relação quadrática. Então, 2 ao quadrado, 4. Se a distância triplicar, a força vai ficar 9 vezes menor, ou seja, 3 ao quadrado, 9. E assim sucessivamente. Então, a gente vai ter um gráfico parecido com esse, né, para descrever o comportamento da força entre duas cargas pontiformes e a distância que as separa. A experiência de Coulomb foi utilizada para medir o valor da constante eletrostática do meio que a gente calculou, né, anteriormente, né, deu o valor anteriormente, 9 vezes 10 a nona. Ele utilizou um dispositivo chamado de balança de torção, onde se tinha duas cargas eletrizadas, né, duas esferas eletrizadas, e que ao aproximar essas duas esferas, né, elas, se forem de mesmos sinais, elas se repeliam e gerariam uma torção, né, nesse fio aqui, ó. Ele iria girar. E essa torção era medida através de uma escala, né, onde já sabia o valor das cargas, se media o valor da torção que o fio ia sofrer, né, o giro que ele iria sofrer, e assim o Coulomb conseguiu determinar a constante eletrostática do vácuo, né, levando em conta que aqui ele evacuou todo o sistema para evitar, né, influências externas do ar, tá bom? Com base nisso, vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Determine a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas iguais a 1 Coulomb, situada no vácuo e a uma distância de 1 metro. Então, a gente tem duas cargas, vamos dizer que Q1 igual a 1 Coulomb, Q2 também igual a 1 Coulomb, D igual a 1 metro, e a constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, a força ela pode ser medida pegando a constante, o módulo das duas cargas, né, aqui, ó, o produto do módulo das duas cargas, e a distância entre elas ao quadrado. Muito cuidado nas questões, porque geralmente a gente, né, alguns alunos esquecem de elevar ao quadrado, tá? Então, muito cuidado. Então, aqui ó, vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 1 Coulomb, vezes 1 Coulomb, dividido pela distância ao quadrado. Quando a gente fizer esta conta, a gente encontrará uma força entre essas duas cargas de 9 vezes 10 a nona Newton, né? Lembrando que força é medida em newtons. Então, esse daí é o nosso primeiro exemplo. Próximo exemplo. Duas cargas pontiformes, 6 microcoulombs e 12 microcoulombs, separadas por uma distância d. Sabe-se que a força entre as cargas possui módulo de 7,2 newtons. Qual a distância entre elas? Então, vamos anotar aqui os dados. Q1, 6 microcoulomb, que é igual a 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Q2, 12 microcoulomb,
que é 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. A força entre essas duas cargas, 7,2 newtons. E nós queremos saber a distância que elas estão separadas uma da outra. Então, substituindo na lei de Coulomb, né, eu vou escrever aqui ela, a gente vai ter o seguinte. Como a gente quer saber a distância, eu vou isolar aqui ela. Então, vai passar d ao quadrado é igual a constante vezes o módulo das duas cargas dividido pela força. Então, a gente pode, né, como a gente só quer saber a distância, pode extrair a raiz quadrada aqui, ó, constante, o módulo das duas cargas dividido pela força. Eu poderia substituir os valores logo aqui nessa relação? Poderia. Mas aqui você já encontra o valor final direto, né? Então, D será igual constante, 9 vezes 10 a 9. O produto das duas cargas, 6 vezes 10 a menos 6. 12 vezes 10 a menos 6. Dividido pela força, que é 7,2. Bom, se a gente fizer esses cálculos, né, a gente vai ter o seguinte, ó, 9 vezes 6 vezes 12, encontraremos 648. Se a gente dividir por 7,2, encontraremos o valor de 90. Então, ficar 90 vezes 10, que a gente vai conservar a base e somar os expoentes. Então, 9 menos 6 menos 6, menos 3. Então, para ficar melhor de extrair a raiz quadrada, eu vou transformar esse número aqui em um número par, né? Então, eu posso andar com a vírgula, uma casa aqui, ó, para a esquerda, e quando eu andar para a esquerda, eu vou adicionar mais um aqui no expoente. Então, mais 1, menos 3, mais 1, menos 2. Então, a raiz de 9 é 3, raiz de 10 elevado a menos 2 é 10 a menos 1 metros. Se você preferir, pode representar como sendo 0,3 metros, que equivale a 30 centímetros, como sendo a distância entre essas duas cargas pontiformes.